O termo apânteses, ele é um substantivo deverbal, né? Está no acusativo feminino, e ele tem uma raiz que é apantal, encontrar. Logo, o substantivo é encontro. Só que esse termo, ele deve ser discutido à luz da academia. Por exemplo, nós temos dois lexicógrafos, um chama-se Hostin Bowers, que inclusive o pastor sempre o cita, e o outro chama-se Gerhard Schneider. E tanto os dois, nesta obra, que é o Diccionário de Exegético del Nuevo Testamento, ele faz uma discussão sobre o termo apânteses, que pode aparecer também no modo acusativo, o apantesim, que eu acho que é o que aparece no texto de 1 Tessalonicenses 4,17, mas pode aparecer também com o seu sinônimo, que é ripantesis. E ele é muito comum no texto do Novo Testamento e também na Septuaginta. O que é que eles levantam acerca desse texto? Esse texto realmente é um termo técnico? Se ele é um termo técnico, existem alguns pré-requisitos para caracterizá-lo como um termo técnico, tá certo? Segundo ponto, é questionável entre os acadêmicos. Só para ter uma ideia, existe uma biblioteca em inglês, traduzindo, chama-se Biblioteca Tesouro da Língua Grega. Eles dedicam cerca de 91 páginas só para discutir o termo apânteses. E a conclusão é que ele não é um termo técnico, como foi apresentado pelo meu amigo, pastor Augusto Vailate. Não é um termo técnico. Se ele não é um termo técnico, fica a pergunta: Paulo tinha isso em mente quando ele escreveu? Porque no termo técnico, olha aqui algumas exigências. O dignitário saía da sua pátria ou da sua terra e viria para uma pátria destinada. Só que era, então, apresentada uma comitiva, os anfitriões e essa comitiva iria recebê-lo. Tá? E recebiam com festa, com toque de trombeta. Sempre quando você assiste um filme que reflete aos tempos da antiga Grécia, antiga Roma, chega um governador, é tocado, muita buzina, muito som. Isso era da parte dos recepcionistas, daqueles que estavam recebendo. Nós encontramos isso na vinda de Jesus, ou é o contrário? Primeiro, que parte dessa igreja está morta fisicamente. Está vindo espiritualmente a alma com ele. Então é ele que toma iniciativa e não as pessoas que estão recepcionando. Segundo ponto, ninguém faz festa para ele. Não há sacrifício, muito pelo contrário. É ele que se autoanuncia, é ele que toma iniciativa, é ele que vem a receber, que é aí onde, por exemplo, os pós-tribulacionistas gostam de interpretar paralambano como receber, aí cai numa armadilha, porque quem está recebendo é ele e não as pessoas. Toda atitude parte do dignitário. Então, por esse texto apenas, não é possível saber se ele sobe ou se ele desce, porque ele não é um termo técnico. Ele ocorre cerca de 4 vezes no texto do Novo Testamento. E olha que curioso, uma vez que ele é mais ou menos técnico, não um termo técnico completo, acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 15, quando Paulo está se destinando a Roma, e aí vem alguns irmãos para encontrá-lo e levam ele de volta para Roma. Só que o texto mostra claramente ele sendo conduzido para Roma. Eu pergunto, no texto de 1 Tessalonicenses, existe clareza? Nós podemos dizer que Cristo está descendo à terra? Não podemos com base neste texto. Fora esses textos, nós temos, por exemplo, na Septuaginta, temos cerca de 39 ocorrências no texto da Septuaginta, e existe até uma variante textual que aparece com outro termo, mas querendo significar o mesmo, e até mesmo ter o termo ripantasis, que seria um termo paralelo. E nesses textos, pasmem, nós não temos esse termo técnico, que quando temos, por exemplo, o termo apânteses, Abigail, por exemplo, Davi, que era um rei ungido, está indo para a casa de Abigail. Abigail, então, expede uma comitiva de moças e de criados para encontrar-se com Davi. Quando ele se encontra, ela volta para a casa dele.
dela e Davi volta para o seu destino. Existem muitas outras ocorrências, eu tenho aqui cerca de 39 passagens onde esse termo... Então, dizer, por exemplo, que ele é um termo técnico... Joséfo, por exemplo, nós temos 2 textos em Joséfo em que esse termo apânteses não é um termo técnico. Então, como é que nós podemos chegar à conclusão, visto que ainda, mesmo com a etimologia, com todo esse argumento acadêmico, com todo esse estudo exegético, não é possível nós chegarmos à conclusão de que ele vai nem para o céu nem para a terra. Nós precisamos abordar um texto onde ele ocorre, que está em Mateus capítulo 25, versículo 26, e o seu sinônimo em Mateus capítulo 25, versículo de número 1. Dá para terminar? Dá. Então, o que ocorre ali? Há um casamento. As 10 virgens, elas vão para o encontro do noivo. E é importante trazer para essa discussão que nós temos... pelo menos 2 autoridades em casamento judaico, e eu quero até aqui aproveitar o Dr. Carlos Augusto Vailate, que é doutor em assuntos judaicos e árabes, né? E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Klein Soldgrass, ele é autor de uma obra chamada Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Só para se ter uma ideia, essa obra tem mais de 1.100 páginas. Todas? Ela supera só as de Jesus, porque tem parábolas no Antigo e no Novo, mas essa é só as de Jesus. Ele dedica mais de 1.000 páginas e ele vai fazer uma discussão do ponto de vista arqueológico, rabínico, judaico, de usos, de costume, de cultura, de história, exegético, acerca desta passagem. Eu quero deixar aqui o que ele diz acerca do casamento, porque o casamento entre os judeus, ele tinha 2 fases. E como é que eu descobri isso? Na obra de maior autoridade dentro do judaísmo, que ao lado da Bíblia, fez surgir, por exemplo, a teologia talmúdica, o Talmud babilônico, Bavli ou Jerusalém, surgiram a partir desta obra. Eu estou me referindo aqui à Mishnah, que não existe nenhuma outra obra no mundo. Olha, a Mishnah constitui um dos monumentos mais veneráveis da cultura humana. Trata-se da codificação mais antiga da lei oral rabínica, que serviu de base para o Talmud. Junto com a Bíblia, tem sido o livro sobre o que se construi o judaísmo rabínico. A Mishnah é o resultado de um processo muito longo em que intervêm os tanaítas, ou transmissores e desenvolvedores da lei oral, e se encerra com o rabino Yehudá, o príncipe, por volta do ano 200 da Era Comum, que é assim que eles dizem, porque não reconhece Cristo como Senhor, a quem se atribui a redação final. Elaborada em um período que, em parte, coincide com o Novo Testamento cristão, a Mishnah coletou muitas tradições que também ecoam nos evangelhos e outros escritos cristãos. É, portanto, um instrumento necessário para fazer uma exegese séria do Novo Testamento. A Mishnah reúne uma série de tradições antigas, a maioria delas pós-exílicas, que regulam todos os aspectos da vida judaica e que explicam em grande parte a sobrevivência do judaísmo, mesmo nas condições mais adversas. Bom, o que diz a Mishnah acerca dos costumes ligados ao casamento nos tempos bíblicos? Ela vai mostrar, assim como o outro que eu acabei não fazendo a citação dele, que é o Klein Soldgrass. Olha o que ele diz, depois eu concluo com a Mishnah. A idade de casamento para as moças iniciava-se aos 12 anos, quando ela passava por uma celebração chamada Bat Mitzvah, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta, como também o jovem passava pela celebração chamada Bar Mitzvah, que era o filho do mandamento em que ele se emancipava. Muito bem, o noivo tipicamente podia se casar por volta dos 18 aos 20 anos. Tipicamente o noivado ocorria na casa do pai. O que era esse noivado? Ele era chamado de Kiddushin. Esse Kiddushin representa o noivado, não o nosso noivado, mas o nosso casamento propriamente dito. Porque hoje, se alguém fica noivo e depois desfaz, tudo certo. Entre os judeus, não. Eles assinavam um contrato chamado Ketubá. E a Ketubá tinha pelo menos uma cláusula chamada Erusim. E a Erusim tinha implicações para o noivo e para a noiva. Da parte do noivo, ele tinha que pagar o que a gente chama de mohar, que era o preço da noiva. Era o dote. E da moça, ela tinha que se conservar virgem para quando ele voltasse,
a encontrar-se virgem. A segunda parte chamava-se Nissuim, que era a concretização deste casamento. E como ocorria o Nissuim? O noivo primeiro praticava o Kiddushim, o noivado, e aí ele podia ficar 1, 2, 3 anos ou mais para depois voltar. E é por isso que nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus está comissionando alguém para ser o seu discípulo, um deles dando a desculpa: Senhor, eu me casei e não posso ir. Para se ter uma ideia, quando ele estava nessa fase de casamento, que era o Kiddushim, ele nem sequer poderia ser convocado para a guerra, porque ele tinha alguém esperando ele para a concretização do casamento. Aí ele vinha pela segunda vez. Quando ele vinha pela segunda vez, ele não ia para a casa da noiva. Então, a primeira vez tipifica o que Jesus já fez na sua encarnação. Ele veio e ele se casou com a igreja. E o dote ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou não com ouro e nem com prata, mas com seu próprio sangue. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele diz: eu estou preparando vocês como uma virgem pura para o seu marido. Mas eu temo que Satanás possa enganar vocês e vocês se distanciarem desta simplicidade. Porque o noivo está para voltar, para arrebatar, para buscar a sua noiva. E como é que isso vai acontecer? É o Nissuim. Jesus virá e se encontrará. Aí está o apântesis. Esse apântesis não é um termo técnico, e nem mesmo nesta parábola. Porque quando ele vem, o que acontecia? Ele não ia mais para a casa da noiva. A noiva vinha com uma comitiva de moças, como aquelas 10 virgens, para o encontro do noivo próximo da sua casa. Ó, onde a igreja vai encontrar com Cristo? Nos ares. E dali daquele encontro, ele levava essa noiva para a casa e celebrava uma festa por 7 dias. E onde nós encontramos respaldo bíblico para tudo isso? No casamento de Isaac com Rebeca, com Rivka, Isaac com Rivka, que vão para a casa dos parentes de Abraão, através de Eliezer. Eles chegam lá, encontram Rebeca e ele já chega com os dotes, pagando o preço da noiva. E Eliezer traz Rebeca. Quando Isaac se encontra com Rebeca, Rebeca tem todo aquele procedimento de reverência e fala: quem é esse moço que está vindo ao nosso encontro? Esse é o meu senhor Isaac. O que Isaac faz? Pega Rebeca e leva para a casa de Abraão e não para a casa do pai de Rebeca. Da mesma sorte, o Senhor Jesus Cristo fará com a igreja. E eu finalizo de onde eu tirei isso? Da Bíblia e também da Mishnah. Rapidinho, Elias, tá bom, agora eu termino mesmo. Ó, olha o que diz a Mishnah. Eu espero que eu tenha um bom tempo para falar. Olha aqui. o que diz a Mishnah. De acordo com os regulamentos rabínicos, o casamento foi realizado em 2 fases. O primeiro foi chamado Kiddushim, ou noivado, e nele foi feita a promessa de casamento. Esses noivados constituíam o início do casamento. Isso aqui é a Mishnah, a maior autoridade, tá? Assim, só poderiam ser dissolvidos com o divórcio ou a morte de uma das partes. Além disso, se a noiva mantinha relações sexuais com outro homem, era considerada adúltera. Mais tarde, passado um certo tempo, a mulher foi levada para casa, era levada para a casa do marido, que era o Nissuim, sendo o casamento consumado. Por isso eu digo, com base em tudo isso, a igreja é considerada como noiva, Jesus como noivo, e esta parábola também está realizando isso. Nós dizemos que Cristo não virá para a terra, mas ele irá para o céu, cumprindo. E não esqueçamos que Jesus era um judeu, e ele está dentro daquele contexto, e aqui nós temos a Mishnah, que reflete toda a verdade desse contexto.